Bom, vamos mergulhar direto no assunto. A gente preparou esse guia prático para destrinchar a Nordnave Noroeste número 4013A. Caso você não saiba de cor, essa é a norma que dita as regras do jogo para transporte de pessoal, diárias e ajuda de custo lá na área do 9º Distrito Naval. O nosso grande objetivo aqui é pegar aquela linguagem super burocrática e traduzir num fluxo de trabalho que faça sentido no dia a dia. A ideia dessa nossa análise de hoje é literalmente espremer as 13 páginas desse documento oficial e tirar só o suco. Vamos transformar aquele texto denso num passo a passo cronológico super direto que serve tanto para militares quanto para servidores civis. Sabe, entender isso aqui de trás para frente é absolutamente crucial. É o que garante que tudo corra dentro da lei e que a gente use os recursos da União com o máximo de eficiência sempre que alguém precisar viajar a serviço. A nossa estrutura hoje mapeia a jornada exata de um pedido, do início ao fim. A gente vai passar rapidinho pelos atores e conceitos principais, ver os passos para a viagem a serviço, olhar os procedimentos para eventos de saúde, o transporte por indenização e, no final, as regras de diárias e ajuda. Então, começando pela nossa seção 1, atores e conceitos principais. A primeira sigla que a gente precisa ter na ponta da língua para não travar o processo é a AR, a Autoridade Requisitante. Aqui no 9º Distrito Naval, essa bola fica com o CIMA, o Centro de Intendência da Marinha em Manaus. O grande detalhe é que a AR é quem bota a mão na massa financeiramente. São eles que fazem o pregão eletrônico, compram as passagens de fato e acertam as contas das faturas depois que a viagem está toda autorizadinha. Do outro lado da moeda, a gente tem a AS, a Autoridade Solicitante. Essa é a organização militar subordinada de onde nasce o pedido de viagem. Pensa na AS como o comando local ali, na ponta da linha. Eles que levantam os dados, batem o martelo dizendo, olha, essa viagem é necessária, e representam o pessoal que vai botar o pé na estrada, enviando todas as informações redondinhas para a requisição poder acontecer. Certo, mas e o usuário? Como ele dá o pontapé inicial nisso tudo? É aí que entra a PSDP, a famosa papeleta de solicitação de diárias e passagens. Esse é o documento mãe da história toda. É exatamente ali que quem vai viajar preenche todos os detalhes da missão. Sem a PSDP, a autoridade solicitante não tem como girar a engrenagem documental. É o marco zero. Certo, indo para a seção 2, passos para a viagem a serviço. Olha só, o que mais impressiona nesse fluxo todo é a rigidez com o relógio. O processo é totalmente amarrado a prazos críticos. Pensa assim, até 15 de janeiro do ano você já tem que mandar o planejamento anual inteiro. E para aprovar uma viagem avulsa, a mensagem tem que chegar com pelo menos 10 dias de antecedência, sem choro. E não acaba aí. Depois que a viagem acontece, a organização militar tem exatos 2 dias úteis para certificar as faturas. É jogo rápido. Cumprir esses prazos é regra inegociável. E como essa linha do tempo super apertada roda na vida real? A gente precisa entender a ordem exata das coisas. O fluxo da solicitação é praticamente uma esteira de produção. Este é o coração do procedimento, tá? Vamos detalhar os passos exatos para solicitar diárias e passagens, que é onde a magia acontece. Passo 1. O usuário entrega a papeleta preenchida lá no setor de pessoal. Passo 2. A autoridade solicitante analisa e dispara a famosa MST, a mensagem de solicitação de transporte, para o comando do distrito. Sempre lembrando da regra dos 10 dias. Lembra? Passo 3. Com a aprovação na mão, a autoridade requisitante entra em campo, compra as passagens e manda RTP direto por e-mail para quem vai viajar. É um fluxo vertical e super redondinho. Avançando, chegamos na seção 3, procedimentos para eventos de saúde. E aqui a gente tem uma das regras mais duras e importantes de toda a norma. Tem muita gente que confunde isso. Se o deslocamento é a serviço, beleza, você tem direito a transporte e diária. Mas e se a viagem for por motivo de saúde? Uma inspeção médica, uma consulta fora da sede? Legalmente, isso não é viagem a serviço. Na prática, isso significa que garante apenas a passagem, 0 diárias, nenhuma. É muito importante ter isso claro. E justo por causa dessa diferença, a viagem de saúde tem meio que um fluxo VIP, gerenciado por quem entende do assunto, a Policlínica Naval de Manaus, a PNM. A coisa começa com a OM mandando uma mensagem para a Policlínica e, atenção, são 60 dias de antecedência para casos de rotina. Aí a PNM agenda tudo e pede o transporte para o comando. O detalhe é final de ouro, o paciente tem que viajar com a pastinha na mão, com toda a documentação médica certinha para comprovar tudo lá na hora. E agora nossa seção 4, transporte por indenização. Pessoal, a palavra-chave aqui é exceção. Sabe aquela ideia de, vou comprar a passagem do meu bolso e depois eu peço reembolso?
Esquece. Isso só rola com autorização prévia com 20 dias de antecedência. A norma não deixa margem para dúvida. Ninguém, em hipótese alguma, deve sair comprando passagem, esperando indenização, sem que o comando tenha dado o ok formal antes. Não dá para correr esse risco. Por fim, vamos fechar com a seção 5, regras diárias e ajuda. Para a gente ligar o taxímetro das diárias, existe um número mágico: 8 horas. Esse é o tempo mínimo que a pessoa precisa passar fora da sua sede para ter direito a sequer 1 centavo de diária. Bateu 7 horas e 59 minutos? A compensação simplesmente não acontece. E essa tabelinha aqui mostra o pulo do gato. O valor que vai para o bolso depende muito do que o Estado já está pagando para você. Passou de 8 horas e teve que dormir fora? Diária integral, maravilha. Mas vamos supor que o evento te deu alojamento de graça, mas sem comida, ou comida, mas sem lugar para dormir. Nesses casos, a diária cai pela metade. Isso também vale para o dia de volta para casa ou se não precisou dormir fora. A lógica é muito justa. A diária só cobre aquilo que o indivíduo realmente tirou do bolso. Só para a gente martelar bem e ninguém ter surpresa, o que não gera diária de jeito nenhum. Como a gente viu, menos de 8 horas fora. Se outro órgão ou evento bancar 100% dos seus custos. Se você já está recebendo ajuda de custos ou certas gratificações na mesma viagem. E, nossa velha conhecida, viagem só por motivo de saúde. Isso não rende diária. Agora, se a missão for mais longa, o formato do cálculo muda. O marco divisório de águas aqui é passar de 15 dias longe da sede. É super interessante notar como essa regra foi desenhada para proteger os cofres da União, né? Funciona assim. Se o afastamento for de 16 a 90 dias, o setor administrativo é obrigado a fazer as contas. Eles calculam o total das diárias, calculam a ajuda de custo e pagam o que for mais barato. Ponto. E se a missão for gigante, passando de 3 meses seguidos? Aí a diária some da jogada de vez e o pagamento passa a ser exclusivamente no formato de ajuda de custo.